Boa noite, minha gente! Sejam bem-vindos a mais um Chá com Saúde Mental. E hoje nós vamos falar os 7 erros que você comete na sua comunicação e como resolver isso de uma vez por todas. Você já entrou em alguma enrascada por conta da sua dificuldade de se comunicar? Em algum momento da sua vida, você já quis expressar os seus sentimentos, os seus pensamentos e não soube como agir? Então, hoje nós vamos falar um pouco sobre o porquê disso acontecer e como isso acontece. Se eu pedir para você descrever para mim como você se sente todas as vezes que você precisa comunicar algum sentimento ou algum pensamento seu, o que você me diria? Você saberia descrever esse seu pensamento, esse seu sentimento? Você acredita que sabe fazer isso bem? Então vamos recordar aí quais foram as enrascadas e as dificuldades que nós já tivemos na vida por conta da nossa má comunicação ou pela dificuldade de comunicar os nossos pensamentos e os nossos sentimentos. A comunicação, ela é o principal fator na vida humana a partir do momento que começaram os grupos, onde os homens tinham a necessidade de estar em grupos e passar então informações para outros grupos, para os mais novos, quando eles ficassem maiores, poderem guiar o grupo, informações preciosas sobre alimentos venenosos, sobre alimentos que poderiam causar algum mal-estar. Então, a comunicação era utilizada desde os primórdios para nos ajudar a comunicar não só aquilo que estávamos pensando, como também os perigos, os medos, contar as histórias, compartilhar com o grupo as situações que eram vivenciadas, transmitir mensagens cada vez mais precisas, tornar todas as regras de vida comuns. Então a comunicação teve início nessa necessidade. Tanto é que a comunicação a gente vê, vamos recordar aqui daquelas pinturas rupestres, eu esqueci como fala a palavra agora, mas aquelas pinturas de caverna, onde você vê que tem o desenho sempre, né, de um humano, caixas, por exemplo. Então, teve essa necessidade de começar a contar as histórias, contar como as coisas aconteciam, trocar opiniões entre tribos diferentes que viviam, às vezes, um pouco longe uma da outra, falar sobre os perigos reais, que eram, às vezes, predadores, animais, e facilitar a tomada de decisões. Então, a comunicação, ela, desde sempre, ela é muito importante para que nós possamos alcançar um objetivo comum. Então, a comunicação, ela pode existir de 4 formas. Existe a comunicação verbal, que é a comunicação falada, e a comunicação verbal, ela também está ligada ao tom da voz, à intensidade da voz,
Porque eu posso, por exemplo, falar com você assim: nossa, eu tô muito tranquila. Imagina! Porém, o que eu tô demonstrando pra você? Eu tô demonstrando que eu estou tranquila? Não. Como se diz, a palavra diz que eu estou tranquila, o meu tom de voz e a intensidade diz que eu tô agitada, eu tô estressada com alguma coisa. A linguagem não verbal. A linguagem não verbal está associada à nossa forma de vestir, aos nossos gestos. Eu, por exemplo, a minha comunicação não verbal, ela é bem... a linguagem corporal aqui é bem intensa, bem intensificada, porque eu me movimento muito. Então, a comunicação não verbal está bem vinculada à linguagem corporal. Eu posso sorrir e dizer para você que eu tô triste, ou estar chorando e dizer que estou feliz. Claro, existem lágrimas de felicidade, porém estamos falando de uma situação onde você vê claramente que a pessoa está triste, por exemplo, e ela diz que está tudo bem. Temos a linguagem escrita, onde nós nos comunicamos pelas palavras escritas, as cartas, os e-mails, as mensagens de WhatsApp escritas, e temos a linguagem visual. A visual são as formas, as imagens e a roupa. Então, quando nós nos comunicamos, nós podemos nos comunicar dessas 4 formas. Com a linguagem verbal, não verbal, escrita e visual. Muitas vezes nós queremos comunicar que, por exemplo, eu sou uma pessoa refinada. Eu quero comunicar isso para você. Só que eu estou com uma jaqueta jeans toda rasgada, um alargador. Isso não é formal, isso é informal, totalmente informal. Então eu estou comunicando uma coisa com as minhas palavras, porém com a minha roupa tá totalmente destoante. Então nós precisamos saber que eu posso ser agressiva com uma pessoa sem alterar o meu tom de voz. Isso vai depender do que eu falar. É ir além das palavras. Existe todo um contexto quando falamos de comunicação. Porque eu posso, em tom de voz baixo, por exemplo, falar para você friamente que eu não me importo com você. Eu não preciso gritar. Posso dizer tranquilamente. E o efeito vai ser o mesmo, ou não? Quando nós aprendemos e percebemos que existem também estilos de comunicação, é aí que entra o X da questão. Porque, como eu disse, eu posso falar algo extremamente negativo sorrindo. Comunicar uma coisa com as palavras e comunicar outra com o sorriso. Então, nós precisamos conhecer a comunicação passiva. Como seria a comunicação passiva? A comunicação passiva é aquela onde a pessoa deixa sempre o desejo dos outros em evidência em detrimento dos seus desejos. Então, uma pessoa que tem a comunicação passiva, muitas das vezes ela vai dizer assim: gostaria que alguém se lembrasse de colocar o lixo para fora. Então, como ela não quer conflito, ela faz rodeios, conta histórias, aceita tudo o que falam, concorda com o que as pessoas falam. Ela é não diretiva e submissa. Um outro exemplo bem interessante sobre a comunicação passiva
é quando o seu namorado, por exemplo, te pergunta: meu amor, nesse sábado, você quer jantar em qual restaurante? No japonês ou naquele que tem churrascaria? E aí você responde: você quem sabe. Só que você quer ir ao restaurante japonês. E passivamente coloca a sua decisão na mão do outro. Coloca o desejo do outro acima dos seus próprios desejos, acima das suas próprias vontades. Sem questionar a situação, sem expor a sua vontade e perguntar ao outro o que o outro gostaria, se ele tem preferência ou não. Então, o passivo, a comunicação passiva, é aquela que sempre vai deixar o outro tomar a decisão. É uma comunicação sempre com reticências. O outro resolve, o outro faz. E aí, essa comunicação te ajuda a alcançar os seus objetivos? Nós podemos falar também da comunicação agressiva. Na comunicação agressiva, ao contrário da passiva, a pessoa já quer que os desejos dela sobreponham aos desejos dos outros. Então seria, por exemplo, se você não se arrumar em 20 minutos, eu não saio mais. A pessoa impõe o seu pensamento, é hostil, fala geralmente com ar de superioridade. Um outro exemplo seria: nossa, você não terminou esse trabalho até agora? Não é possível. Então, assim, ao invés de perguntar o porquê a pessoa não terminou, se ela precisa de um outro prazo, o que está acontecendo, se precisa de ajuda, não. A pessoa já vai insultando, ameaçando, colocando a sua vontade acima da vontade do outro. Mais um exemplo. Eu estou atrasado para o trabalho porque você não fez o café da manhã. Como assim? O outro não fez o café da manhã. Você poderia ter feito o café da manhã, você poderia ter tomado café na empresa, você poderia ter tomado café na padaria. Só que a pessoa que tem comunicação agressiva, ela sempre vai colocar os desejos dela acima dos desejos dos outros e provavelmente vai culpar as outras pessoas por coisas que aconteceram ou deixaram de acontecer. Nós temos ainda os passivos agressivos. Aqui, os passivos agressivos é até um pouco delicado a gente falar sobre eles. Porque o passivo agressivo, geralmente, tá um pouco ligado com a questão da raiva, da insatisfação, da raiva não regulada ou da insatisfação com alguma situação. Por exemplo, algo que aconteceu comigo. Eu escutei exatamente essas palavras de uma colega de trabalho. O que aconteceu foi o seguinte: eu fui chamada pela diretoria de pessoas da empresa onde eu trabalhava para ser elogiada e escrever um artigo pro jornal da intranet que tem, né? Toda semana sai algum artigo. O que aconteceu foi que um cliente ligou na central da empresa para fazer um elogio ao meu trabalho, a minha forma de atendimento, informações e tudo aquilo que era necessário para atendê-lo. Então ele fez um elogio e a empresa, para poder tanto incentivar os outros colegas, como também para me agradecer, entrou em contato comigo solicitando a escrita de um artigo. Até aí tudo certo. Quando o artigo ficou pronto, eles pediram também uma foto minha com a minha equipe de trabalho. Então, chegou um momento onde eu precisei falar para todo mundo o que estava acontecendo. As pessoas toparam, tiraram a foto, foi enviado e foi publicado o artigo. Quando o artigo foi publicado, eu escutei de uma colega a seguinte frase: acho que você nem devia ficar
tão feliz assim pelo elogio do chefe ou por ter um artigo na revista da empresa. Porque destaques em atendimento geralmente não se tornam gerentes ou sobem de cargo, porque para isso tem que bater a meta, né? Olha só. Isso me atingiu completamente, essa fala. Por quê? Eu estava tão feliz por ter recebido o elogio pelo meu trabalho que eu estava sequer me lembrando se eu tinha ou não batido a meta naquele mês. Eu não estava pensando ou imaginando que eu ia conseguir uma promoção por causa disso. Não! Estava fora de cogitação. Não tinha nada a ver. E a pessoa me veio com esse comentário. É aquela história. Se você não vai elogiar, vai criticar, melhor ficar calado. Porque ela acabou, naquele momento, a situação acabou me tirando um pouco daquele entusiasmo e da alegria por conta dessa fala. Olha só. Então, os passivos agressivos geralmente vão fazer fofocas, vão demonstrar o seu descontentamento com a alegria do outro, vai usar ironias, sarcasmos, ridicularizar as conquistas do outro e fazer vitimizações. Um exemplo. Se fosse eu no seu lugar, eu acho que eu não ia nesse encontro, não. Mas tudo bem, faça o que quiser. A vida é sua mesmo, o problema é seu. Quem sou eu para te dar opinião na sua vida? Então, o passivo-agressivo vai ter sempre essa tendência de colocar o que o outro está conseguindo, o que o outro quer, como algo que não tem tanto valor assim. E aí, nós temos um problema que seria a gente não valorizar o que o outro está vivendo de bom e, ao mesmo tempo, não valorizar o que a gente também vai viver de bom. Porque a gente não está sabendo comunicar. Então, as coisas ficam complicadas. Porque tanto o agressivo, o passivo ou o passivo-agressivo são comunicações que não trazem nenhum efeito positivo. Percebe que, por exemplo, os agressivos podem gerar ansiedade em quem convive com eles? O passivo-agressivo te deixa numa situação onde você tem que pisar em ovos, porque você nunca sabe o que vai vir de lá para cá. E os passivos geralmente nos cansam, nos dão um peso de escolha sem saber o que a gente vai fazer para satisfazer aquela pessoa. Então é o tempo inteiro a gente assim, sem saber realmente o que está acontecendo. Então, existem esses 3 tipos de comunicação que não são interessantes, que nos prejudicam na maior parte das vezes. E temos a comunicação assertiva, que é a comunicação que leva em conta os meus pensamentos, os meus desejos e os pensamentos e desejos do outro. Um exemplo maravilhoso em relacionamentos. Você falar para o seu companheiro a seguinte frase: eu fico tão feliz quando você abre as cortinas pela manhã, que isso me dá uma sensação de cuidado e carinho. Eu me sinto tão amada quando você abre as cortinas. Então, muito obrigada por abrir as cortinas toda a manhã. Então, olha a diferença da comunicação. Um passivo poderia dizer o seguinte: ah, se alguém abrisse as janelas de manhã, ia ser tão bom, né? O agressivo: se vocês não abrirem a janela amanhã, eu vou tirar todas essas cortinas. O passivo-agressivo: se ninguém abre essas cortinas é porque isso não é importante mesmo. Agora, a pessoa assertiva, ela vai falar os sentimentos e os pensamentos dela em relação ao acontecimento. E aí, quando você diz para o seu marido
que você fica feliz por ele abrir as cortinas e isso te dá a sensação de que você é amada e cuidada, qual é a tendência de que ele repita esse comportamento? É muito grande. E aí percebe que não tem cobrança, que não tem gritaria, não tem aquela percepção de que está sendo exigido um comportamento. Você reforça um comportamento pelo seu jeito de falar. Então, eu tenho certeza que o seu marido vai abrir as cortinas todos os dias, porque ele já sabe o que aquilo significa para você. Nós aprendemos com a comunicação assertiva a expressar os nossos sentimentos, os nossos pensamentos, as nossas opiniões de uma forma mais compreensível e direta. Então, a gente pode pensar também no não. É difícil a gente falar não, né, para as pessoas. Só que de maneira assertiva, você expressa o seu sentimento e deixa claro para a pessoa o porquê de você não fazer. Então você pode dizer: eu não vou à sua casa hoje, pois eu estou exausta após esse dia de trabalho e decidi que eu mereço descansar um pouco mais. Aqui nós podemos mais uma vez fazer esse contraponto. A pessoa passiva diria o quê? Ah, você que sabe. Se você quer que eu passe na sua casa, eu vou passar então. A pessoa agressiva diria o seguinte: ah, você não vai vir não? Então eu quero ver. Quando você pedir para eu passar na sua, se eu vou passar. O passivo-agressivo diria: ah, eu até vou passar na sua casa, né? Mas você precisa se lembrar que semana que vem é você que passa na minha. Olha a diferença na comunicação dessas 4 pessoas. É a mesma coisa que elas falaram, só que de uma forma totalmente diferente. Agora que nós já entendemos a comunicação e como ela funciona, nós vamos então refletir um pouco sobre tudo aquilo que nos afasta de uma comunicação assertiva. E o primeiro erro que nós cometemos é o erro de comparação. Nós aprendemos desde cedo, desde a nossa infância, a comparar as coisas. Dizer que é certo, é errado, dizer que isso é bom, aquilo é ruim. E muitas vezes a gente compara as coisas e as pessoas. Então, um dos maiores erros, o primeiro erro que eu quero deixar claro para você aqui, é o erro da comparação. Geralmente na comunicação, ele aparece da seguinte forma: o namorado da Ana leva sempre flores para ela. E você nunca me dá flores. Por que você nunca me dá flores? Você não me ama? As comparações, elas nos afastam da compaixão. Elas nos afastam da vulnerabilidade. Ela mostra que tem uma balança onde tudo é pesado, onde tudo é certo ou errado com a pessoa e não com a situação ou com o seu sentimento. Percebe como é uma linha muito tênua a questão da comparação? Porque eu posso comparar também a atenção que o outro me dá. Poderia dizer assim: nossa, eu te dou muito mais atenção no nosso relacionamento do que você me dá atenção. Você está comparando. Só que você não olhou para o outro o que é atenção para o outro. O que é atenção para mim? E aqui, nesse exemplo da atenção, eu quero te chamar um pouco para refletir comigo
a questão das linguagens do amor. Porque cada um se sente amado de um jeito. Então, o seu namorado não vai saber como você se sente amada, o que você prefere se você não falar isso pra ele. Não vai ser comparando com outra pessoa que você vai fazer ou ajudar aquela pessoa a enxergar o que você está falando, o que você está sentindo. Então, as comparações, elas são muito negativas. O segundo erro na comunicação é a gente avaliar as pessoas e as situações, tirando a nossa responsabilidade. Então, vamos lá. Mais uma vez, a gente está acostumado a avaliar tudo. Dizer se é certo ou errado, se é bom ou se é ruim. Só que aqui a gente avalia o outro pelo comportamento dele. Um exemplo, você está sempre ocupado. Você é generoso demais. Tá vendo como a gente está avaliando, tá dizendo que é? Você vive deixando as coisas para depois. A forma que talvez da gente comunicar com um pouco mais de compaixão e empatia seria: eu percebo que você está ocupado há muitos dias. Você precisa de ajuda? Ou eu percebo que eu sinto sua falta e preciso mais da sua presença à noite. E esses dias você tem trabalhado até mais tarde. Entende como você deixou de avaliar o outro deixou de ser bom ou ruim? Avaliar as pessoas e as coisas só vai fazer você entrar cada vez mais numa questão que é a seguinte, de que o outro não pode errar. Ou de que você não é bom o suficiente, porque se o seu namorado tá trabalhando até mais tarde, é porque ele não te ama mais, e aí você se avalia negativamente também. Uma coisa vai levando a outra e sempre mais você vai ter dúvidas e questionamentos. E foi através da comunicação que se chegou nisso. O terceiro erro, fazer juízo moral. Nós costumamos ser tribunais, tribunais da vida alheia, juízes da vida alheia. E nós colocamos o outro na nossa caixinha. A gente quer que o outro haja como nós achamos que é certo. Então, se fulaninho não concorda comigo, ele é preconceituoso. Se fulaninho disse que não vai a algum lugar ou alguma festa, o problema é que ele é egoísta demais. E aí você faz um juízo moral da pessoa sem saber os motivos dela e sem colocar os seus pensamentos e os seus sentimentos na mesa. Aqui nós ainda temos uma coisa que pega ainda mais. Porque no juízo moral, a gente se coloca como dono da verdade. E aí, sendo donos da verdade, o resto do mundo tá errado. Complicado. Quarto erro. Negar a nossa responsabilidade. Qual é a sua responsabilidade no que você vive hoje, na situação que você está vivendo? No que você está pensando ou sentindo? O exemplo aqui vai ser o seguinte: toda vez que a gente conversa, você me faz me sentir culpada. Opa, peraí. Você está se sentindo culpada por quê?
Nota que é necessário um exercício de olhar para dentro e perceber o que você está pensando e sentindo, porque é muito fácil a gente falar que o outro faz a gente se sentir culpada. Porque, de certa forma, você também tá jogando ali nas mãos do outro, né? Foi ele que falou alguma coisa que eu me senti culpada. Então, o que eu posso fazer? Nada. Você nega a você não só a responsabilidade, mas você nega a você poder mudar. Outro exemplo é você comunicar e dizer que começou a beber porque todos os seus amigos bebem. Vê que é uma consequência do todo. Você não tem responsabilidade por beber. Você bebe porque seus amigos bebem. Ora. Não tem nada aí dentro de você, nenhum pensamento, nenhum sentimento que te leva a beber. Ok, você bebe pela manada. Gente, isso pode acontecer? Pode acontecer sim, tá? A pessoa se envolver em vícios sem perceber em primeiro momento. No primeiro momento. Porém, uma hora tudo isso se torna claro. E aí você já não pode culpar o outro mais, porque parte da decisão. Você decidiu permanecer com aqueles amigos, você decidiu beber a segunda garrafa. Então não é porque você tem amigos que bebem, é porque você decidiu em algum momento beber e permanecer naquele grupo de amigos. Então, nós negamos muitas vezes a nossa responsabilidade sobre as coisas que acontecem na nossa vida. O quinto erro, a generalização. Palavrão, né? Generalização. O generalização é o sempre, nunca, todo mundo, ninguém. Ninguém me dá atenção. Você sempre me deixa triste. Eu não mereço que você fale sempre assim comigo. Eu nunca vou conseguir passar naquela prova. A generalização, meu Deus! A generalização é uma forma de colocar as decisões da sua vida ao acaso. Tem um pouco a ver com a responsabilidade também. Só que aqui você coloca no acaso. No nunca. Nunca ninguém... Olha essa frase. Nunca ninguém me escuta. Como assim? Nunca ninguém te escuta? Alguém te escutou. Alguém te respondeu. Talvez a pessoa não tenha feito o que você queria, o que você pediu, mas te escutou. Em algum momento da sua vida, você falou alguma coisa e a pessoa fez. Então, nunca e ninguém percebe o quanto é desconexo essas generalizações? O sexto erro, não expressar seus sentimentos. Sinto-me enganada. O que essa frase quer dizer? O que é enganada? Para cada pessoa isso vai ter um significado. Sinto vontade de bater em você. Por quê? Tá aí mais uma vez o movimento que nós precisamos fazer para dentro de nós. Qual é o sentimento que eu tenho? Esse síntome. O que é esse síntome? Por que ele acontece? O que teve antes? Teve um comportamento seu? Teve uma situação que para mim foi a gota d'água? Então, Lisete, você tá falando aí que tem dificuldade de expressar os sentimentos, né?
Para expressar os sentimentos, nós precisamos primeiro aprender a reconhecer cada sentimento. E aí, dar nome a esses sentimentos. Tristeza, alegria, raiva, igual essa questão aqui do enganada, né? É colocar para você mesmo assim, o que é me sentir enganada? Olha, eu me sinto enganada quando nós tivemos um combinado de você chegar em casa após o trabalho, sem passar em nenhum lugar, e você passou em algum lugar antes de vir para casa e não me avisou, não falou nada. Então, expressar os seus sentimentos, quando a gente fala aqui, é como se você dissesse palavra por palavra daquilo que você tá pensando e sentindo mesmo, sabe? É você pôr a sua emoção ali. Como eu disse no início, não é o outro que te deixa triste, é algum comportamento, é alguma crença que você tenha. Então, ao invés de dizer eu fico triste quando você se atrasa, tá vendo que aí você tá colocando o outro, né? O outro te causa tristeza. O outro te causa tristeza. Qual seria uma forma assertiva de você falar sobre isso? A forma assertiva seria: eu penso que quando você se atrasa, você não está se importando comigo. Porque para eu me sentir amada, é necessário que você me comunique que vai atrasar. Ah, mas aí tem muito lororô, muita frase, larará. Você quer ser entendido? Então você precisa dizer para que o outro te entenda. As pessoas, gente, só entendem aquilo que a gente fala. A sociedade, infelizmente, nós fomos ensinados a ser curto e grossos, diretos e simples, não falar de sentimentos, não falar dos nossos pensamentos. E aí nós caímos nessas 7 armadilhas que eu venho falando, a gente já tá na 6ª, e eu acredito que essa 6ª é, de todas elas, a que mais ajuda ou atrapalha nos nossos relacionamentos. Porque se a gente ficar preso num ciclo onde a gente não sabe falar sobre os nossos sentimentos e as nossas emoções, a gente vai viver cobrando do outro, brigando com o outro por algo que devia vir pra gente de forma natural. Então, a expressão dos nossos sentimentos, das nossas emoções, elas precisam ser o mais claro possíveis para que o outro entenda o que a gente quer, aquilo que a gente precisa. Porque eu simplesmente falar que eu me sinto sozinha não ajuda o outro a saber o que eu preciso. Então, vou usar mais uma vez o exemplo de namoro, que eu acredito que é algo que é comum a praticamente todas as pessoas. Você dizer para o seu namorado que está se sentindo sozinha, que ele não te dá atenção. Não seria muito melhor e mais assertivo você dizer para ele, por exemplo, que você, olha só, amor, eu fico tão feliz e me sinto tão amada quando a gente tira o sábado à tarde para assistir um filme coladinho debaixo da coberta. O que você acha da gente fazer isso sábado? Você desenhou para a pessoa aquilo que você precisa. Você desenhou. É igual criança faz, né? Criança fala assim: queria uma bala, né? É que você vai dar pra criança bala. Criança fala o que quer. Criança fala: olha, não gostei de você, gosto de você. Então,
Então, a gente precisa saber expressar os nossos sentimentos e as nossas emoções para que o outro entenda as nossas reais necessidades. Então, nós chegamos no 7º erro, que é não comunicar as reais necessidades. Que é, qual que é a minha necessidade hoje no meu relacionamento? A minha necessidade é atenção. Então, se eu não tenho atenção do meu ponto de vista, eu vou chegar pro meu namorado e vou dizer para ele o que é importante para mim. Para eu sentir que eu sou amada, que eu sou querida, que eu sou valorizada, eu preciso que você venha aqui em casa mais de uma vez por semana. E tudo bem se o outro não aceitar, se o outro não quiser. O importante aqui é você saber comunicar aquilo que você quer. Para não ter desvio de comunicação, para não ter erro de comunicação. Porque é aí, com os erros de comunicação, que a gente se frustra, que a gente se afasta das pessoas por conta de palavras tortas, mensagens tortas. Acabam relacionamentos, seja de amizade ou relacionamento amoroso, porque faltou ali uma comunicação. Nas suas amizades, para você sentir que você é amada pelos seus amigos, o que é necessário? Uma mensagem é necessária? Uma ligação é necessária? Você precisa falar isso para as pessoas se você quiser ter uma melhor vivência dos relacionamentos. Ah, mas as minhas amigas não estão nem aí. Opa, então reveja suas amizades. Eu tenho amigas, por exemplo, de 20 anos de amizade, que a gente sabe que sempre que lembra uma da outra, é meio que um combinado, assim. Lembrou, mandou beijo, te amo. Não precisa dizer mais nada. A pessoa já sabe que você se lembrou dela, porque existe um combinado. Então, para nós, por exemplo, nessa amizade que eu tenho de quase 20 anos, não é necessário que a gente passe horas e horas e horas a fio conversando ao telefone toda semana. Porque nós já entendemos que, para que a nossa amizade continue firme, é necessário que nós digamos, expressemos o nosso amor quando nos lembramos, às vezes mesmo quando não dá para ligar. Então a gente sempre manda uma mensagem do tipo: lembrei de ti, beijo, te amo. Então, sempre tem essas mensagens entre a gente. E quando tem um tempo maior, ela me liga ou eu ligo. E é uma amizade que, assim, pelo que eu vejo, vai durar a vida toda. Porque a gente conseguiu chegar num comum acordo onde a nossa comunicação ela é assertiva o suficiente e que ela sabe que eu estou lembrando dela e tenho afeição por ela e ao mesmo tempo eu, pelo simples fato de mandar uma mensagem. Não é necessário mais nada. A gente já sabe que é o suficiente. Porque isso já foi dito. Quando eu preciso ver, preciso da presença, eu falo. Olha, eu tô sentindo falta da gente sentar para conversar, sem pensar no tempo, sem pensar em quem vai estar do nosso lado, poder rir, poder gargalhar, poder contar piada, falar mal da gente mesmo. Uma coisa que eu adoro é falar mal de mim, gente. Nossa, adoro falar mal de mim. Então, assim, quando a gente deixa claro, o relacionamento flui, independente do tipo de relacionamento. Então, a comunicação assertiva é você observar as situações sem avaliar como certo ou errado, bom ou ruim, e sim dizer como você
está percebendo o que acontece com você. Incluir as suas necessidades, as suas vontades e os seus sentimentos. O outro não tem bola de cristal. Ninguém vai adivinhar o que você precisa. Então fale do que você precisa. Expresse. Talvez você pode me dizer assim: ah, mas eu vou ser muito vulnerável. As pessoas vão se aproveitar de mim. Sim, existem essas pessoas? Existem. Aqui eu não tô falando para você sair e colocando a sua vida pro mundo, jogar sua vida pro mundo. Ai, eu me sinto um pouco triste porque os meus pais me abandonaram. Tá vendo que aí já não é comunicação assertiva. Você tá falando que seus pais te abandonaram. Mas quando você diz que os seus pais foram embora, quando você era criança, e que você se sente triste e sozinha desde então, e que para você se sentir feliz e amada é necessário que a pessoa passe mais tempo com você, você vai dizer isso para pessoas que você minimamente confia. Não é sair falando isso para todo mundo. Ah, pro colega da academia que você encontrou a terceira vez lá na academia, você vai falar isso? Não, não tem necessidade. Você precisa falar isso para um amigo. Você precisa falar isso para um namorado, para o esposo, para um filho. Aí sim. Porque são pessoas que vão te ouvir, vão aceitar ou não o que você está falando, porque o outro é um mundo que a gente não conhece, a gente só conhece a partir da fala, da linguagem. Então, a gente expõe para essas pessoas. Ah, então não tem como a gente ser assertivo no trabalho? Tem. Ah, não tem como eu ser assertiva no meu grupo lá na igreja? Tem. Você vai usar os seus pensamentos e os seus sentimentos relacionados àquela situação. Há pouco tempo, eu precisei me afastar das atividades de um grupo de música que eu participo na igreja. E eu precisei ser assertiva. E falar para as meninas: olha, eu estou me sentindo sobrecarregada porque eu peguei muitas responsabilidades para mim e vejo que nesse momento eu não dou mais conta. Eu não dou conta de continuar como coordenadora. Então eu preciso da ajuda de vocês e vou me afastar por um tempo. Viu que eu falei como eu estava me sentindo? O porquê eu estava me sentindo? A minha necessidade de descanso. E isentei o outro de toda a responsabilidade do que estava acontecendo. Então, temos um outro exemplo aqui. Sou grata sempre que você me liga quando você chega em casa. Porque assim, isso me faz sentir mais segurança. Porque quando você sai da minha casa e não me liga, eu posso pensar que aconteceu algo pior. Veja, isso você está comunicando o seu sentimento, o seu pensamento, o que poderia acontecer na sua forma de ver o mundo. Então o outro, com essa informação de que você se sente mais segura, provavelmente vai te ligar. Agora, se você entra aí numa comunicação
passivo, agressiva ou passivo-agressiva, você vai dizer, quando chegar em casa você tem que me ligar. A pessoa não vai lembrar, não vai saber por que você quer. Ah, que namorada chata, quer saber que hora que eu cheguei em casa? Pra que isso? Agora que é monitorar, daqui a pouco tá colocando aquele aplicativo pra rastrear e saber onde eu tô, onde eu não tô, que hora que eu cheguei em casa. Então aí a gente percebe que vários conflitos podem ser evitados pelo fato da gente comunicar de forma assertiva. E lembrando que a comunicação, ela pode ser verbal, não verbal, visual e escrita. Então, ser coerente no que você fala, no que você veste, no que você vive, é muito importante. Então, de nada adianta você querer demonstrar ser uma pessoa assertiva e simplesmente não falar com um tom de voz de uma pessoa assertiva. Porque eu posso falar baixo com você e mesmo assim estar brigando com você. Não é necessário que eu grite para que a gente brigue, que a gente discute. Nós podemos discutir, você com a voz nas alturas, gritando, externalizando a sua emoção, e eu estar falando baixo e proferindo palavras e insultos contra você. Então, nós precisamos ter uma harmonia, um equilíbrio na nossa comunicação de um modo geral. E qual é esse equilíbrio para você? Qual é o seu tom de voz ideal? Ah, eu falo alto, é da minha natureza. Ok, é da sua natureza. Então, se é da sua natureza falar alto, olha a importância das palavras, do verbal. Porque você fala alto, então você já gera no outro uma sensação de afastamento. Às vezes, tá? Porque não é todo mundo que liga com isso. Mas o outro pode achar que você tá brigando, e você não tá nem brigando. E quando você é assertivo, você deixa claro. Olha, eu estou dizendo isto porque... Então você evita diversos conflitos e consegue tornar os seus relacionamentos cada vez mais fortes, duradouros e transparentes. Eu espero, do fundo do meu coração, que esses 7 erros possam ser remodelados na sua vida. Que você comece a cada dia a melhorar a sua comunicação, de forma que consiga se expressar os seus sentimentos, os seus pensamentos e as suas emoções. Um grande beijo, pessoal. Boa noite e até o nosso próximo chá com saúde mental. Um abraço, boa noite, tchau, tchau!